Tudo bem com vocês? Comigo tudo bem. Hoje vamos para a live do Instagram EM As Amigas, número 80. Hoje vamos bater um papo sobre esclerose múltipla. Vamos chamar a Daniela, que ela já chegou, já mandou até o convitinho aqui. Tá acontecendo? Peraí. Oi, Camila! Quanto tempo! Olá, Oi, Dani! boa noite. Boa noite! Dá Tudo uma boa bem? noite para Boa Camila, que noite, faz tempo que ela não entra Camila. nos grupos. Vamos falar sobre esclerose. Hoje vamos comentar um pouco sobre esclerose múltipla. Para quem não sabe, deixa eu dar uma introdução para quem não conhece. Esclerose múltipla é uma doença autoimune. O que é uma doença autoimune? É uma doença que o seu próprio corpo ataca o seu próprio corpo. Então, a parte dos... Como que eu vou dizer? A sua imunidade, que é o que deveria matar os corpos estranhos, Anticorpo. acaba matando seus anticorpos. Obrigada, Dani. Seus anticorpos acabam matando você mesmo. Ou seja, eles começam estragando a bainha de mielina. O que é a bainha de mielina? É a capinha que envolve os neurônios. Ou seja, eles atacam o seu cérebro. E o que quer dizer esclerose múltipla? Esclerose quer dizer cicatriz. Múltipla quer dizer que você tem várias cicatrizes no seu cérebro. Então, vou até, peraí, virar um pouco, pegar vocês da mão aqui. Ó, tá vendo? Isso aqui é uma ressonância. E esses pontinhos, ao contrário, estava apontando no celular. Esses pontinhos brancos é onde a bainha de melina foi para o saco. Então, quando você tem esclerose múltipla, você tem múltiplas cicatrizes no seu cérebro e na ressonância magnética aparece assim, pontinhos brancos no cérebro. Isso é esclerose. Vamos fazer só um adendo, que não é só no cérebro, né? É no sistema nervoso central. Porque tem pessoas que têm esse tipo de lesão na medula, na coluna. Só na coluna. Já ouvi o Dr. Matheus Vazen falando que de pessoas pacientes dele, que só tem na coluna. Sim. Faz a ressonância do crânio, do encéfalo, não parece nada. A hora que faz a coluna, tá lá, na coluna. Sim. Tem gente que só tem no cerebelo. Então, a esclerose múltipla não ataca somente o seu cérebro. Ataca onde tem terminações nervosas para comunicar com o seu cérebro e vice-versa. Seu cérebro comunicar com o músculo ou a parte de baixo. Sistema nervoso central. Exatamente. Por isso, tem gente que tem problema nas pernas, tem problema nos braços. Então, na visão. Na visão. Eu já conheci por isso que pessoas com problema na audição. Na audição, na fala. Na fala.
Na fala é mais comum, Ah, né? boa noite, maridinho André. Agora que eu vi Boa que você deu noite, boa André. noite. O André fez Ele aniversário essa semana, né? Parabéns, André. tem dia 14, 4 aninhos. Quatro Só que aninhos. 4.4. Tá certo. Tá certo. É, Daqui a pouco a gente vai ficar. Fala. se a vida começa aos 40, então são 4 mesmo. É. E daqui a pouco nós vamos fazer 5 aninhos. Isso. Eu lembro que quando meu sobrinho era pequenininho, ele tinha 1 ano, aí eu falei para ele assim, Breno, eu tenho só 4 anos, porque eu tenho 4.0, sou Uhum. mais velha que você. Aí ele foi crescendo. Aí ele tinha 5 anos, eu falei, Breno, você é mais velho que eu, porque eu só tenho 4 anos. 4, acho que ponto 5, 45. Aí ele não entendeu muito bem, né? Como assim, né? Como ele era pequeno ainda, ele ficou pensando, minha tia é mais nova que eu. Uhum. Hoje, com 11 anos, ele já sabe, é besteira eu falar que, meu, eu só tenho 4 anos, 4.9. Eu vou fazer Uhum. 5 anos. É besteira, que Deve ele já tem 11, ser, né? deve ser, deve ser. Tem a idade da minha filha. Ai, meu Deus, isso é aborrecente. Aborrecente. Ah, bem falado, você falou que tem uma filha. Tem. Conta um pouco pra gente como que foi a sua história de engravidar, porque você já estava com esclerose múltipla, né? Já estava diagnosticada há 4 anos. E quando eu comecei a tomar medicação da esclerose, mexeu com toda a parte hormonal do meu corpo. E o ciclo menstrual ficou meio maluco. E aí o ginecologista achou melhor colocar um DIU, né? Porque anticoncepcional não estava adiantando, não estava regulando, não estava fazendo nada. Eu coloquei o DIU Ah, logo depois que eu comecei a tomar medicação. Até tive que assinar uns papéis lá, porque mulher, na época, né, que colocava DIU e não tinha filho, podia até causar esterilidade, né? É aquele DIU que libera hormônio, né? é? É, eu tive que assinar esse Não me papel. falaram nada. Não, porque eu uso o DIU. Não me Mas falaram nada disso. tem tipos, Cisa. Eu sei que esse que ele recomendou para mim, por conta dessa situação hormonal que estava desregulada, precisava. Eu precisei assinar. Ué, mas o DIU que eu usava é exatamente o mesmo que você usava, que é o Mirena. Mirena, Então, e não me falaram nada disso. não, Coloquei e tô ótima até hoje. pois é. Mas conta aí, Então, e você? foi essa a situação. O tempo foi passando, né? Nessa época que eu coloquei, nem conhecia o pai da Ana Clara, né? Conheci, ele era meu colega de trabalho, mas a gente não namorava. Depois a gente começou a namorar e tal. E um belo dia eu senti uma cólica. E não estava menstruada e não estava menstruada, estava no meio do ciclo, assim. E aí uma cólica bem forte, com um pouquinho de sangramento. E eu fui na ginecologista. Eu já
tinha ido, que eu queria saber se estava tudo ok com os meus hormônios e tal. Tava tudo ok, com o DIU, tudo ok. Aí ela falou assim pra mim, deita lá naquela caminha legal de ginecologista, né? Deitei, e aí ela olhou, ela falou assim, olha, você não vai acreditar, pegou uma pinça e puxou. Ela falou, seu DIU saiu inteiro. Saiu. Simplesmente saiu. Aí eu falei, tá, e agora? Ela falou, agora a gente espera um pouco, uns 2, 3 meses, e aí você coloca outro. Tá? Enquanto isso, se você quiser evitar filho, vai ter que usar camisinha, né? Usar esvento. Tá bom. Aí eu falei, pronto, meu namorado na época, né? Pai da minha filha, fosse inseminação, né? E ele falou, não vou engravidar você nunca. Ok. 2 meses depois eu estava grávida. Eu Que não legal. planejei, não planejei, continuei tomando a medicação. Durante a gravidez, eu parei de tomar a medicação da esclerose, porque eu estava me sentindo muito bem, né? Até falei com o meu neurologista que eu estava curada, né? Ele falou, não, depois da gravidez a gente vai ver, porque a gente não sabe o que acontece com as mulheres grávidas, que elas ficam assim. Tá bom. Aí parei de tomar a medicação e tive uma gravidez super tranquila. Única coisa que eu não pude amamentar. Quando eu fui amamentar, quando minha filha nasceu, eu já tomei uma medicação, uma injeção, que era para o leite não descer. Porque eu ia ter que voltar a tomar a medicação da esclerose e também porque o meu, de acordo com o neuro, né, é muito esforço para o corpo da mulher produzir o leite. E isso podia provocar um surto. Então, ele achou melhor não. Nesse período todo da gravidez, foi muito engraçado, porque meu pré-natal era ginecologista, neuro. Ginecologista, neuro. E aí o neuro tinha o telefone da ginecologista, a ginecologista tinha o telefone. Eles decidiram até que eu não ia ter parto normal, por conta do esforço também, que podia causar um surto, que eu ia ter um parto cesárea. E o dia que minha filha nasceu, escolheram, né? Que eu lembro que eu fui na médica, ela falou assim, bom, tá tudo certo, já deu tempo, ela tá na posição de nascer, então escolhe dia par ou dia ímpar. Eu falei, eu quero dia par, porque eu nasci no dia par, nasci no dia par igual isso. Aí ela falou assim, não, mas vamos no domingo, que era dia ímpar, dia 27 de novembro, que é mais tranquilo. Eu falei, então por que eu não escolher? Ela já queria no domingo, né? Por mim, eu queria no dia 26, mas ela queria no dia 27, tá bom, então vamos no dia 27. Eu O que fui para a você tem maternidade, contra o dia 27? Dia 27 nada. é ótimo. Eu acho também excelente, excelente. É um dia muito importante na minha vida, né? Se não mais. Não tenho nada contra Da o dia minha 27. também. E da Da sua minha também. também, porque eu nasci dia 27. Então, não tenho nada contra o dia 27. Só que na hora lá de escolher, né? Eu falei dia par só por causa disso, porque eu faço aniversário dia 8, que é par. Então eu falei, então par. Aí ela falou, não, mas vamos no dia 27. Eu falei, tá bom. Já escolheu dia 27, tá bom, vamos no dia 27. E ela nasceu no dia 27. Foi tudo bem, foi tudo ótimo, foi perfeito. Eu não senti nada, nada. Não tive dor no parto, não tive nenhum começo de dor, nada, nada. A hora que eu entrei na maternidade, parecia que eu estava entrando num hotel. Eu estava lá com a minha malinha e eu tinha que fazer o check-in na maternidade, olha só, porque eles tinham que me internar antes do parto, É. porque eu fui preparada para anestesia, tudo, né? E foi assim, foi muito tranquilo, muito.
minha filha não foi planejada, eu não planejei assim, olha, eu vou parar de tomar um remédio, que é o recomendado, né? Eu estava tomando remédio. E eu parei depois que eu descobri que estava grávida. Mas e depois que ela nasceu? Você teve algum surto, alguma coisa? Não tive nada. Não tive surto, não tive nada. Depois que ela nasceu, eu não estava amamentando. Deu um mês que ela nasceu, eu voltei a tomar medicação e fazer todo o tratamento normalmente. Eu não tive nada, nada. Foi um período muito bom, muito bom. Como que eu estou Ainda vivendo bem. agora. Eu não andava com apoio, eu não tinha, É. eu não tinha tanto problema com xixi. O quê? Repete que eu não Eu falei, entendi. problema com xixi, como eu tenho agora. Ah, Entendeu? Com cortou, eu urina. não ouvi nada. Eu falei que eu não tinha tanto problema com o xixi, Ah, né? Isso entendi. piorou. Isso aí foi piorando, né? Eu sempre, engraçado que comigo, Isa, eu sempre tive urgência urinária. Sempre. Desde que eu descobri, eu tenho urgência urinária. Comecei a notar isso, que tinha essa questão da urgência. Só que piorou. É, porque na gravidez, a gente imagina, assim, eu não sou médica, não sei, mas o peso da barriga vai estar dando para você mais vontade de ir no banheiro. Exato, exato. Dá mais vontade. E assim, depois que ela nasceu, depois de um tempo, piorou bastante essa questão do xixi. Foi aí que eu fiz a fisioterapia para melhorar, né? Mas e agora eu tô um pouco melhor, tô mais controlada, digamos assim. Não tô tão É, porque bexiga solta. o peso da barriga ajudou, mas a Dani foi fazendo exercício e melhorou, voltou ao normal, quase normal. Normal, normal com esclerose, digamos assim. É. Oh, boa noite, minha irmã. Boa noite, Beijo. Bela. Normal com esclerose, digamos assim. Não normal de normalidade total, né? É, de uma pessoa que não tem problema nenhum, Nenhum. Isso, isso. nem idade. Nem, nem idade, né? Nem idade. É, porque a idade também causa isso, principalmente nas mulheres. Sim, pode causar isso também. E eu queria comentar uma coisa. Essa semana eu tive um episódio de fadiga bem danadinho. Na terça-feira, a hora que eu fui buscar minha filha na escola, eu não conseguia subir a rua. Eu tinha que parar e sentar na guia. Mas será que foi por causa do calor? Foi por causa do calor e porque eu fui fazendo muita coisa assim, sem intervalo, sabe? Eu fui para academia, aí eu fui em Santo André, na faculdade aqui, na fundação. Aí eu cheguei em casa, dei uma passada de vassoura na casa rapidinho, joguei Hum, água no quintal e fui buscar ela. Então, sabe quando você vai fazendo as coisas sem intervalo, né? Nossa, você tá legal, vamos nessa, né? Puxa, não cheguei na escola, não porque cheguei. é aquele negócio, a bateria de repente ela acaba. Uf, Acaba. Foi isso mesmo, foi isso mesmo. Deu sair, está fazendo, tá de boa,
De repente acabou a bateria, e aí? E tá muito quente, né? E aí você sabe que o calor colabora para essas coisas também. E aí acabou. Minhas pernas acabaram, tive que sentar na guia, né? Um senhor que estava na casa em frente falou para mim: Ei, ei, você quer ajuda? Eu falei assim: não tô conseguindo ficar em pé. Aí ele, eu sei o que que é isso, que eu tenho um problema na coluna, não sei o que, não sei o que lá. E, pois é, eu não tô conseguindo ficar em pé, mas não é por causa da minha coluna, é porque minhas pernas não estão me sustentando, né? Aí eu falei para ele, eu tenho esclerose múltipla, eu tô com muita fadiga e eu não vou conseguir chegar na escola. Entra aí que eu te dou uma carona. Me deu uma carona de carro. Ai, que legal! Que legal, Né? bicho! Não tem gente boa. Me deu uma carona, foi super gentil comigo. Me deu A uma carona, Camila esperou eu falou pegar que... minha filha e ainda me trouxe em casa, ó. Oh, que chique! Foi Que bem homem gentil bom! comigo. Bem gentil comigo. Eu moro aqui na rua de cima. Olha que legal! Foi Ah, bem legal parabéns! mesmo. Não sei quem é esse senhor, mas parabéns, hein? O Eles nome não dele é Edmilson. Obrigado, seu Edmilson. Me ajudou bastante. Edmilson. Ele falou, eu tenho problema na coluna e eu sei o que que é isso, eu não aguento nem ficar muito tempo em pé. É. Obrigado mesmo, porque eu não ia conseguir chegar. A Camila falou assim, a gente estava falando do xixi, né? Aham. Aí a Camila falou assim, mas sempre tem o habeas corpus que Tem, salva. verdade, verdade. A gente tem que aprender a usar habeas corpus, né? Como eu aprendi e aceitei com a Isa, porque eu não aceitava não, né? Aí eu E fui eu adorei esse nome. É o habeas corpus habeas corpus. preventivo. Isso, Eu adorei o habeas corpus preventivo. Olha, eu não sou advogada, eu sou publicitária, mas tanto a Daniela quanto a Camila são advogadas. somos. Então, elas conhecem muito bem o habeas corpus. Sim, o preventivo também. Porque tem dois tipos de habeas corpus, né? É o habeas corpus que você usa para soltar o sujeito que já está preso e o preventivo que você consegue para ele não ir preso, não pode prender. Então a gente usa um preventivo que é para não molhar a roupa, Adorei. Ó, Daniela também é cultura, hein? tá vendo? Vou fazer uma tese. Faz uma tese de habeas corpus preventivo na esclerose múltipla. Isso. Mas são coisas assim que a gente vai tendo que aprender, né? Nessa nossa luta diária, nessa nossa convivência com a esclerose, porque a gente recebe o diagnóstico, a gente não sabe o que vai acontecer, a gente fica meio maluca, a gente quer, sei lá, quer voltar no tempo e falar assim, não, não pode ser, a gente nega, né? Mas depois a gente tem que entender que a esclerose, não diria companheira, mas ela vai ser nossa partner, como se fosse dançar com ela todo tempo. É sua partner, tem que estar do seu lado toda hora. Olha, tem muita gente que provavelmente vendo essa live não vai entender nada, vai achar que eu sou louca. Mas eu agradeço ter esclerose, porque ela me ajudou muito a entender mais as pessoas, a ter mais paciência, comigo também.
Tá certo que às vezes eu não tenho, não vou negar para vocês. Às vezes eu não tenho paciência comigo mesma, mas eu já descobri que eu tenho que ter paciência comigo mesma para não passar mal. Sim. Então é tudo assim. É, A Silvia são, está chamando. Peraí, tá, são Silvia? as coisas Pronto. da vida, né? Porque assim, a gente vai aprendendo a lidar com essa situação, com essa condição, né? E aí a gente, felizmente, vai crescendo, vai melhorando. Ah, Silvia, boa noite, Silvia. Boa noite, menina. Tudo bem com você? E aí, como que você Tudo bem? está? Estou bem, graças a Deus, bem melhor. Que bom. É, que E bom. seu pai está melhor? Tá bem, tá em casa. Tá meio perdido, mas ele tá bem melhor. Já tá em casa, já tá bom, né? É. Melhor, né? Ele, Como é que... ele lembrando de mim já tá bom, né? Ah, ele está lembrando? Ele tá lembrando de mim, às vezes ele esquece Ai, a que minha bom. mãe, mas ao mesmo tempo depois ele lembra. Tá indo aos poucos. Ah, para quem não... Peraí, eu acho que o povo está Gente, boiando. meu Para quem pai não teve sabe, um surto em casa e foi um AVC, mais um entre os três. E ele foi parar no hospital convulsionando. Os médicos, uns falavam que era epilepsia, outros falavam outras coisas e ficou entre eles. E no final, realmente ele tinha esquizofrenia, tá tomando remédio para esquizofrenia e tá se recuperando aos pouquinhos. Tá menos agressivo, ele estava muito agressivo dentro do hospital. Ele não sabia onde ele estava, então tudo era motivo de briga, com o médico. Tal. E uma coisa que foi bem estranha, porque ele sempre teve medo de agulha. E lá no hospital ele deixava furar, mas não gostava de ficar com a agulha no braço. Então tiveram que fazer vários entendi. furos para aplicar os remédios, né? Mas Sim, ele está bem melhor, está mais consciente. graças a Que Deus. bom. Pelo menos comigo ele toma o remédio, então vamos aplicar o remédio, vamos dar o remédio. Né? Aqui em casa Sim, eu não aplico nada, só comprimido mesmo. Foi uma luta essas semanas. Mas de resto está É, tudo bem. que bom. E vamos esperar e rezar para E continuar está tudo cada bem. vez melhor, né? Todas sim. nós. E eu ouvi você falar que você agradece em ter esclerose, eu também. É. Porque pelo menos dá para tratar, né? Tem tantas doenças que não tem como tratar com tanta facilidade. A gente reclama que às vezes os remédios não chegam para a gente, mas mesmo Verdade. assim tem sempre uma saidinha. É levantar a mão para o céu e agradecer. Aliás, deixa eu fazer aqui um agradecimento em público à Silvia, porque esse mês não me mandaram remédio. Verdade. Mandaram sim. É, mas quem mandou? A Silvia. A Silvia mandou. Olha só. Agora, o governo não mandou. O governo não mandou. Que feio, hein? É. Por isso que eu falei, quando a Silvia falou assim, ah, vocês querem Tecfidera? Eu falei, eu quero. Eu tenho, mas é melhor prevenir que remediar. É, dito e feito. Ainda bem que eu preveni, né? Preveniu. Pela... Porque se É, não ia ter não, como usar, ele me dava alergia. Se te fez bem, é. então que você consiga encontrar uma saída com ele. Tem remédio para Para pelo mim não menos me 3 fez meses, né? mal. Né? Pelo Quem menos entrou tem aí, remédio peraí, para mais 3 meses. tenho. O Graças, Leandro. Silvia. Não, fui eu que entrei. Mas o Leandro Não, eu também. sei.
E o Maurício. E o Maurício. E o Robson. Robson, Maurício, Leandro. É isso? Boa noite, gente. Boa noite. Obrigada Boa por noite estarem a aqui, todos. hein? E eu lembrei agora do cara que tá vendendo uma areia. Eu não lembro o nome dele. Será que Ai, ele meu vendeu Deus. uma areia? Você está comprando uma areia? Você quer comprar uma areia? Não. Não, não, entrou um cara um dia numa live É. e falou assim, vende uma areia, Vem acho que do Maranhão. 95, né? É. Eu nem lembro o nome dele, por isso que eu me veio agora na cabeça. É. Oi, Will! Boa Will noite. entrou. Will Brother. Não, Não, Will Bruto. 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 Ai, que medo. É. Ah, eu conheço, ele é meu amigo. Oi, Will. Ai, que medo! Ai, ele é meu Gente, amigo! meu, ele é lindo. Ele tem 2 metros de altura, de pura beleza. De coração muito bonito também. Ele é muito gente boa. Por isso que ele é Por isso bruto. que ele é meu amigo. Tem Também, coração e por bom. isso que ele é bruto. Ele é bruto porque ele é grandão. Ele é. Ele é muito legal. Mas pelo menos Boa vocês estão noite, bem. Will. Toda hora a Silvia vira a câmera É sem dela. Vira a querer câmera. que eu tô tentando tirar um negócio da frente, acaba perdendo. Deixa eu preparar aqui A a Silvia câmera. tem problema nos dedos que nem eu, Dani. É. Dedinhos nervosos. É ficar Né? esperando a Temos, expectativa. temos Mas dedinhos nervosos. nos últimos meses eu tô com os meus dedos nervosos. Ah, eu emprestei a Luzinete pro meu pai, viu? Ó. Tá vendo? A Luzinete tem a Eu função dela. emprestei. Eu Sim. emprestei. Eu falei que eu tava fazendo um negócio estranho. A Luzinete tem. Agora vamos esperar que você mais para frente, Silvia, continue tranquilinha. Que a sua esclerose continue tranquilinha também. Por quê? Quando meu pai morreu, isso foi em 2012, eu já estava diagnosticada. E o que aconteceu? Eu estava bem, eu quase nem chorei. Claro, quando o pai morre, normal, a gente fica triste, mas como a gente já tem um certo conhecimento de como que é depois que morre, porque a gente é espírita, então eu não fiquei tão desesperada. Ai, meu pai morreu, nunca mais vou ver. Não, eu fiquei mais tranquila. Mesmo assim, deu problema na minha perna. Aí eu fui no médico. Quando eu cheguei no médico, o neurologista, na época eu consultava com o doutor Tarso Odoni, falou assim, aconteceu alguma coisa? Falei, só meu pai que morreu, mas estou tranquila. Então foi isso. Então, o inconsciente Falou mais alto. acusou. Falou mais alto. O inconsciente, ele falou mais alto e acusou para o meu corpo que tinha alguma coisa errada. Então, a esclerose meio que aflorou, deu as caras. Tem alguma coisa errada? Então, vamos aproveitar que a sua imunidade deu uma baixadinha e vamos atacar.
O, comigo, posso falar? Claro. Pode. Comigo aconteceu com uma amiga minha no mesmo ano que eu tive o primeiro surto. Essa minha amiga, ela já se automutilava, fazia muita coisa. Nossa. E eu era criança também, com 13 anos, eu estava tendo surtos e não sabia o que era. Quando eu fiz 19, ela se matou. E foi a mesma época, logo que ela se matou, foi no dia 25 de abril de 2007. Meu sobrinho nasceu no dia 21 de abril de 2007. E foi o amor da minha vida que nasceu e a minha melhor amiga se matando. No mesmo Nossa. semana. Logo em seguida, eu descobri a esclerose, em agosto. Um dia 26 de julho eu fiz 19, dia 5 de agosto eu descobri a esclerose. Então tem muito a ver com essas coisas, essas reações que o corpo responde. Tanto a alegria de ganhar meu sobrinho, que era o meu sonho ser tia, que eu pedi tanto, 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 e a mesma coisa foi o sofrimento de ver minha amiga no caixão, de saber que ela se enforcou. Nossa. Foi no sofrimento que eu carreguei a vida toda, né? O final do decorrer da vida. E nisso eu acabei adquirindo a esclerose. Foi algo, foram Não, mas coisas que... Oi? eu falo que, assim, a esclerose, ela aflora, vamos dizer assim, não só com coisas ruins, Não, com coisas boas também. A hora que você fica eufórico por alguma coisa ou muito triste por alguma coisa, pronto, ela ataca. é isso mesmo. E assim, comigo foram duas coisas ao mesmo tempo que foram afloradas. Tanto o nascimento do meu sobrinho, que eu pedi tanto, desde que minha irmã casou, eu falava, eu quero meu sobrinho, eu tinha 10 anos, e falava, eu quero um sobrinho, quero um sobrinho, eu emagreço. A brincadeira do meu cunhado era, emagrece 20 quilos que eu te dou um sobrinho. E o melhor é que eu emagreci realmente 20 quilos, mas não foi nesse propósito, mas eu acabei emagrecendo isso. Recebi meu sobrinho magra. No entanto, foi uma alegria o nascimento dele. Eu tinha ligado para ela falando que eu tinha ganhado meu sobrinho, que eu estava super feliz e tal. E no dia 24, às 11 horas, ela me liga. Era 11 horas da noite. Ela me liga. Dia 25, à meia-noite e 5, ela foi já encontrada pendurada. Então foram várias coisas ao mesmo tempo, aquela loucura. E não sabe quando você sabe assim, que não tem saída, você não tem o que fazer? Sim. E aí cada vez mais, eu já era assim antes e agora mais ainda. Quando eu tenho que ajudar alguém, eu faço na hora. Quando eu tenho que fazer, estudar alguma coisa, eu vou na hora. Eu nunca fico na dúvida, eu vou atrás. Porque talvez se eu tivesse ido mais atrás dela, não tinha acontecido isso. Mas às vezes sim, às vezes não. Ela tinha só Às vezes prorrogado. sim. Às vezes ela É, só tinha prorrogado, porque ela tinha feito cartas para o dia 13 de maio. Ela riscou a data de todas as cartas e colocou debaixo do travesseiro, no dia 25 de abril. caraca. Ela pintava quadros maravilhosos. E reproduzia os quadros de vários pintores famosos. Qualquer quadro ela reproduzia. E era perfeito os quadros dela. Então, assim, você
fala, uma pessoa extremamente inteligente. Sabia fazer Que tanta dureza. coisa e ela mesma tirou a vida dela. Isso foi um grande sofrimento. Sim. Já fazem 16 anos. Vai fazer agora, em abril. 16 anos. Mas o mais importante é que meu sobrinho daqui a pouco já está dirigindo, né? É, Verdade. Tá lindo, contrapartida lindo, tem. lindo, lindo, lindo. Estão longe, mas ainda estão lindos, lindos, lindos. Aí, para ajudar, ganhei o outro logo que eu descobri a esclerose. Que minha irmã estava grávida do segundo e foi quando eu descobri a esclerose. É, que você falou assim, ainda bem que foi comigo, não foi com ela. Exatamente. Faltava pouco tempo para ela ganhar. Faltava acho que 4, 5 meses para ela ganhar. E eles são meus Deixa eu xodóis. dar uma boa noite pro Renato. Renato, boa Boa noite. noite, Renato. Renato Galeasso? Gualhato. Ah, é que eu É não que tô você conseguindo não ler. foi no meu aniversário, mas ele estava lá com a Dani. Ah, eu vou conhecer todo mundo. Esse próximo aniversário, o meu vem antes. Silvia vem antes? O meu vem antes. O meu é em julho. Certo. Mas mesmo assim, Dani, relaxa que ainda somos mais velhas que ela. Ela tem que respeitar a gente. Respeita. Respeito. Sim. Eu respeito a categoria de vocês. Vocês são mulheres de categoria. Categoria. Classe A. Boa. Classe A. Boa. Alunas de primeiro nível. Nós somos da oitava A e você é do segundo B. Eu acho que eu sou a oitava, não, vocês já são do segundo ano do colégio e eu do Jardim 2. Ai, Nossa. não, você não é tão novinha, não. Você está Novinha. querendo deixar a gente velha, velhaca? Não. Não, Nem tanto. Nem menos, tanto, mestre, nem menos. tanto. Oi, Flávio, Nem tanto. estamos aqui. Flávio, boa noite. Acho que Boa noite. o Flávio também é meu amigo lá de Biritiba. Viu? Meus amigos entram aqui. É verdade. Eu Oi, tô vendo. Fernando Delciani. fiquei só com uma dúvida. Qual? Quando você falou Fala. que naquele evento, né, seu pai faleceu, sua perna ficou ruim, você teve um surto ou foi uma crise, um pseudo-surto? Foi uma crise, não foi surto, Entendi. nem pseudo-surto. Tá, Só piorou o que já tinha, tá, que pode acontecer, né? sim. E você, Silvia, com esses eventos aí, você desencadeou um surto ou você já estava em... Não, eu desencadeei. Eu parei de andar. Adormeceu tudo. As duas pernas. Foi engraçado, porque eu subi a escada com um prato de sopa, eu caí de frente na escada, fiquei cheia de mancha roxa no corpo, parecia um dálmata, mas eu não derrubei uma gota de sopa. Comi depois. Você equilibrou o prato. As pernas totalmente dormentes. Nossa.
Meu Deus. Eu já não estava E foi- sentindo do quadril. Foi igual foi agora, mas sem entendimento da doença, né? Que eu não sabia o que Tá. era. Mas foi assim, de Ah, e a visão repente. estava turva também. Tá. Mas Pra foi não de dar- repente, você não Foi de foi ficando repente, ruim. de repente. Tá. Aí eu achei que eu até estava com labirintite, porque minha visão ficou totalmente embaçada, parecia tudo bagunçado, assim. Eu não sei vocês, se vocês sentiram isso também, no sentido da labirintite, coisas assim. A impressão é essa, né? Bom, a minha esclerose foi diagnosticada porque Só eu sua, achava né? que eu tinha Desculpa, é labirintite. só sua, né? Não, não é só a minha, mas tomei Vertix por muitos anos. Vertigem. Eu tomei o Vertix, falei, não tá adiantando isso daí. Eu vou tomar. Ficou sem Isso me som. voltou. Não, não voltou. Som. Tá sem som. Tá sem som, Silvia. Sem som, fala Alô? alguma coisa, Alô? Silvia. Agora sim. Voltou. Aí eu bati Agora sem voltou. querer também. Às vezes eu viro, às vezes só isso. Então, e não adiantou nada, eu continuei embaçada. E você voltou? Então, a minha também foi assim. Eles achavam, os médicos, que era labirintite de fundo emocional, porque eu tinha me separado. Eles já estou no meu segundo casamento. É, mulher potente. E aí, eu fui no otorrinolaringologista, consegui falar. E não acusou nada no labirinto. Aí pediram para eu fazer uma ressonância. Aí acusou a esclerose múltipla. E eu fiz líquor, confirmou. Fiz o... Como que chama? Evocado, teste evocado, para saber Potencial quanto evocado tempo demora. visual. Hã? Potencial evocado visual. Só que o meu não era visual. O meu era para saber mesmo quanto tempo demorava para chegar no cérebro, o choquinho que estavam me dando no dedão do pé. Aí realmente descobriram, não, você tem esclerose. Eu fiz tanta coisa dessas, tantas vezes, porque eu fiquei cegueta várias vezes. Ninguém sabia o que era. Pois. Eu fiquei sem visão também. Eu tive neurite óptica, na época nem descobriram que era neurite óptica. Não, também falaram isso pra mim. Não fui diagnosticada com labirintite. No meu caso, achavam que eu tinha fibromialgia. Aí tomei muito remédio errado, fiquei com um buraco no estômago. Eu acho que o câncer de intestino que eu tive tem a ver com tudo isso. Sim. Quantos remédios Esse monte errados de que eu tomei remédio na que vida? você... Oi? Esse monte de remédio que você estupiu. Fui entupindo, fui entupindo. E a gente passou com cada médico bom, né? Competente. Tantos médicos assim, prontos para fazer uma análise certa. Com certeza, tanto eu quanto você quanto a Dani. Ou qualquer uma de nós, porque tem muita gente com o mesmo diagnóstico que ficou anos, anos e anos sem saber o que é. Eu ainda sou nova, descobriram cedo. Pela minha idade, descobriram cedo. Mas quantas de vocês Não, descobriram tarde? Das três aqui, você foi a que demorou mais para descobrir. Eu? Foi.
É. 6 anos. Eu só tinha 19. Pois é, eu demorei 5 anos. A Dani demorou 2? 2 anos e meio de Então, investigação Ainda bem. intensa. A minha investigação foram vários surtos, mas vários e vários e vários surtos para ser descoberto. Eu sou quase o baú do fantasma o Jack Sparrow, como que é lá? Esqueci o nome do Piratas filme. do Caribe. Piratas do Caribe. Eu sou quase o baú para ser descoberto, porque eu tive que fazer muitas e muitos e muitos exames e nada, nada e nada. Foram 6 anos de surto. E fazendo muita Tá vendo? Você, coisa, né? apesar de ser a mais novinha das 3, A mais é a que ferrada. demorou mais para descobrir, é a que teve mais surtos. A mais ferrada. E mal paga ainda, né? Ah, Aí hoje. Não, meu, eu, Oi? digamos assim, que demorou para descobrir o diagnóstico, mas felizmente agora você está bem. Felizmente, Você eu tô teve um bem. surto bem severo, né, que te deixou paralisada, te deixou com a visão completamente embaçada, mas felizmente você conseguiu reverter. Tô conseguindo A ainda. gente, Tô indo. então, Tô indo devagar, mas de, indo, né? tem que ir, né, Silvia? As É a coisas são paciência que assim. a gente tem todo dia, né? Paciência, paciência. Eu tava indo com meu pai no hospital, com a minha mãe, que estão os dois, né? Ruizinhos. E eu tô cuidando dos dois sozinha. Aí eu putz, falo, como que pode? Sozinha não, com a Luzinete. Mas eu tô Sim, indo. Eu vou andando e vou passando na frente de quem quer que seja e tô resolvendo. Porque, graças a Deus, ainda tenho cabeça, né? sim. Por mais que ela seja ferradinha, a minha cabeça ainda é boa. Bem ferradinha. Não fala ainda dá assim, né, para usar, Silvia? né? Porque ferradinha não é, né? Não, porque eu não tenho excesso de ferro mesmo. Não, não tenho. Ah, Ela não tá Ferradinha não enferrujada, é. né? Então, Não, ela tá oi, enferrujada, mas não tá. treinador, boa noite! boa Oi, boa noite. noite. DJ Valdo, entrou um monte de gente aqui. O Greg esclerosado, Boa Oi, noite, o Greg. Fernando, Vamos nos unir o aos grupos Zerbinato, dos esclerosados. o Ricardo, adoro quando coloca o sobrenome na frente do nome. É Ricardo Que nem o primo. Zevinato. Ele é meu amigo, ele trabalhou comigo em Guarulhos. André Luiz. A gente trabalhou junto. André Roger. Luiz é seu marido? É. Não, esse é outro. Não. André Ah, Luiz. parabéns pro André. Ah, obrigado. Foi dia 14 aniversário Parabéns para dele. o marido. Marido da E eu Isamara. mandei para ele o WhatsApp que você mandou. Eu cantei parabéns diferente para ele. É. Parabéns para o marido. Parabéns para o marido. Parabéns para o marido da Isamara. Jonathan, boa noite. Ai, que beleza que agora está entrando um monte de gente. Obrigada, gente. Obrigada, boa noite. Tem mais um que entrou que não estou conseguindo entender. Ah, peraí, vamos ler. O que o DJ Valdo falou? Quero saber o que você deu de presente. Eu dei. O que eu dei para o André? Um beijo. Não, Não, você não deu um não beijo foi nele? só um beijo. Ah, Beijo. então conta. Não,
foi uma capa de chuva. É verdade, ele Que ele é estava motoqueiro. precisando. É verdade, ele Tava. estava precisando. Ah, Dani, Então eu dei uma o capa André de veio chuva até a para minha ele. casa. Oi, Mário, tudo É. bem? Mário. Então, ele veio aqui na minha casa buscar o remédio. O motoboy dela. É, meu Uber particular. Que chique. Muito, né? Uhum. André, já falei. André, uma capa de chuva. Uma capa de chuva. Aquelas roupas de moto, né? É isso. É, É. Ah, tá. ele Tá. veio, o motoboy, Indumentária completa. colocou o take fidera no armazenamento da moto, bonitinho. Levou com Ó, todo carinho. Você viu a cartinha, Amara? Vi, Você obrigada, conseguiu ler? adorei. Você conseguiu ler? Consegui, guardei. Deixa eu ver onde está. A Está minha aqui em algum carta é lugar. daquele nível, sabe? Não dá para entender bulhufas. Ah, mas eu entendi. Mas troquei de novo. hum, Ô, Dani, Está aqui em algum lugar, eu guardei. e a sua visão tá zero? a visão tá ótima, né? Graças a Deus. Tá zerada. Eu agora estou com óculos novo. Estou enxergando bem. A Tá única muito coisa é que estiloso. minha pálpebra aqui tá um pouco inchada. Estava inflamada Não e eu dá para entender minha letra. passei medicação, melhorou, mas agora voltou. Vou ter que voltar no médico. O que é isso, A Isa? minha carta. É o bilhetinho que a Silvia me deu. Context Falei que eu Fidera. guardei? Ó, eu vou ler. Para você ver que dá para entender, sim. Com carinho. Aí tem a data, 1/3/23. Isa, espero que seja muito útil e que Tá vendo? calma, este seja O o começo começo de é a sua uma... cura. De sua Ah, cura. tá. Eu sei o que eu escrevi. Um beijo no seu coração. Toma direitinho. 3 caixas do marido André. Acho que foi isso. Agora é de sexta, né? A sexta pode estar bem estilosa. É. Aí, ó. Deu para entender. E eu guardei o papel. Adorei. Eu também adorei. Eu fico melhor de branco e preto. O Divaldo tá falando que eu vou ganhar um óculos de presente do André no meu aniversário. Ô, Valdo, é que assim, eu preciso de um caderno de caligrafia. Porque minha letra tá horrível. Olha, Tá DJ péssimo. Valdo, eu tenho óculos. Eu tenho, aliás, tenho 2. Tenho esse... peraí. Ui, caiu aqui, peraí. A Isa Gabriela. Com certeza, eu tenho aquele que é o de perto e tenho esse que é o de longe. E eu não preciso mais usar Tenho nenhum óculos, vários como todos óculos. pensaram. Não precisa usar Não. óculos, mas você chegou a usar? Falaram tanto para eu usar o óculos que eu fui, passei no oftalmo 2 vezes. Fiz os testes. Ela viu até astigmatismo no meu olho.
Tava estranha a minha visão, tava, mas eu sentia que ela tava estranha. No entanto, eu fui mandar fazer o óculos, coloquei aquele óculos para ver como vai ficar, tal. Peguei o livro, eu falei, vai dar no mesmo, só vai aumentar o tamanho das letras, porque vai continuar embaçado, não vou comprar. Aí eu mandei trocar lá pelo Atalizumab e a visão voltou. E eu parei de ficar com astigmatismo. Que ótimo. E nem hipermetropia, nada, eu tô enxergando normal. E é assim, para eu poder enxergar, apesar de ter um óculos de perto e um de longe, para eu poder enxergar muito perto, que, por exemplo, o celular, eu tenho que estar sem óculos e tenho que chegar mais perto. Eu Vai com o olho desse entender, tamanho, né? ninguém vê que tem um problema, né? Ai, olhou. Então, mas assim, se eu tivesse que usar o óculos, eu usaria numa boa, mas não precisava. Eu já tô numa boa também. O remédio tá fazendo Que efeito. bom. Que bom. Ó, historinha rápida. Até os meus 18 anos, eu não precisava usar óculos, mas eu queria tanto usar óculos, que aí eu cheguei no oftalmo e falei que eu não estava enxergando quando eu estava. Aí ele me deu um óculos de descanso. Foi a partir daí que começou. Que eu Você tinha um óculos de provocou o descanso. problema, né? Provoquei. Eu queria usar óculos, que eu achava o máximo. Porque meu pai usava óculos, minha mãe usava óculos, minhas amigas mais inteligentes do ginásio usavam óculos, e eu queria usar também. Eu tinha isso com aparelho de dente. Todas as minhas amigas usavam aparelho, só eu que não. Meus dentes nasciam certinho. Eu falava, mas eu também tenho que ter aparelho. Eu abria o clipe e colocava na boca. Ficava aquele negócio. Ai, meu Deus. Eu não ficava com o clipe até enferrujar, né? Aí eu ficava abrindo. Eu estraguei tanto clipes no tempo da escola, que aí chegou ao ponto de não precisar usar e eu tinha que aceitar que meu dente era perfeito. Eu não aceitava que ele era perfeito. Aceita, A Silvia, gente que é você tão é trouxa, perfeita. então aceita que você não precisava usar óculos. E você Que usava. nem eu. Então, aceita que você não precisava, agora você precisa. Agora eu preciso. Tá vendo? A Deixa gente eu te tenta contar sair do uma controle. coisa. Deixa eu contar uma coisa, Silvia. Eu usei aparelho a primeira vez com 16 anos. Aí usei dos 16 aos 19, porque esses dentes meus aqui da frente nasceram tortos, um pouco tortos, e aí precisava alinhar, e aí prejudicou os outros, então, enfim, precisei usar. Depois, quando eu tinha uns 25 anos, eu voltei a usar aparelho. Você não tinha Por tirado o quê? siso? Eu não tinha tirado siso. Na época, o dentista falou que não precisava. Aí eu tirei 4 dentes do siso e eu comecei a ter um começo de paralisia facial. Isso foi um surto. E eu não sabia. Por isso, quando eu fui... Aí eu tive que usar aparelho mais 3 anos. Odiava. Me incomodava Dá tanto trabalho, que né? aqui a minha mandíbula estalava. Você tava com ATM. E aqui começou a querer dar paralisia. E eu fui no neuro, o neuro falou assim para mim, você vai ter uma paralisia facial e eu não tenho o que fazer. Que legal.
Aí eu falei para ele, que legal, falei exatamente isso. Aí eu fui no dentista, aí ele falou, não, você tá com ATM e tal, me passou duas placas a princípio, para eu colocar uma em cima e uma embaixo, eu ficava falando até assim, com a língua presa, porque ficava com duas placas, uma em cima, outra embaixo, até parar de instalar da face tremer, porque tremia, repuxava. E aí depois disso eu usei aparelho. Tirei os 4 dentes do siso e usei aparelho de novo para realinhar e para não voltar a ter esse problema na TM. É Caraca. horrível. Quando eu fiz 21, eu tinha tanta frescura com a minha boca que eu acho que ela é tão bonitinha. Mas aí eu sempre tive frescura com a boca e com o dente. Eu podia cair e bater a cabeça, mas a boca sempre. Você podia quebrar o nariz, mas não podia quebrar o dente. Eu podia brigar, mas eu protegia a minha boca. Sempre quebra meu braço, minhas pernas, mas não quebra meus dentes, por favor, né? Uhum. Aí nunca briguei a tanto, né? Nunca cheguei a tanto na briga. Mas assim, eu sempre defendi tanto pela minha boca que quando eu percebi que eu tava já querendo entortá-los de baixo, eu peguei e mandei tirar os sisos. Eu falei, não vou deixar terminar de entortar. Não. Fui lá e tirou todos os sisos. Aí depois eu comecei com ATM e eu descobri que eu perdi o ATM ontem. Eu tava rindo aqui com um amigo, aí ele não tá mais entortando, né? Aquele negócio, né? Aí certinho. Falei, Que não bom. tenho mais Olha que ATM. coisa. É que eu dou Tá uma bom, agora terça. deixa eu perguntar uma coisa para o Geivaldo. Fala, Guilherme. Geivaldo, o que foi que o olho esquerdo falou para o olho direito? Que ele perguntou aqui, eu não sei a resposta. Se alguém souber. Eu tô de olho em você, seu canhoto. Oh, não, eu tô de olho. Ah, eu tô olhando direito, hein? É isso? Ah, pode ser. Estou olhando você direito. É, pode ser. Tá vendo como meu raciocínio foi bom? É. Tem Porque o lógica. que o olho esquerdo disse para o olho direito? Eu tô olhando direito. Tô olhando direito. Não sei. É isso, Val? Deixa eu ver. Entre você e eu, algo cheira bem. algo cheira bem. Ah, o nariz. Agora eu entendi. Porque tem um nariz no meio. Meu Deus! Muito bom, muito bom, muito bom. Entre você e eu, algo cheira bem. Tem lógica. Muito bem. Mas o que eu disse Tem também lógica. tinha lógica. Eu demorei um pouco para entender, mas eu entendi. Não sei, o meu nariz não fica no meio do olho. Eu consigo enxergar aqui do lado. Não, o que o olho esquerdo falou Falou pro pro direito? direito. Entre Entre eu algo, e você, entre nós, algo algo cheira bem. cheira bem. Eu entendi. Tá certo. Gostei. Gostei. É E hora agora de é dar hora de dar tchau. tchau. De novo, de novo. De novo. Ó, semana que vem estaremos aqui novamente. Mandem sugestões de pauta, porque não sabemos. Eu não sei. A Dani, acho que também não sabe. Silvia, você sabe alguma coisa? Vocês não me falaram nada, como que eu vou saber?
Então, vai pensando aí se tem alguma pauta para a semana que vem. Se souber, manda para mim e para Dani depois. Isso. O que vocês sentem quando vocês param e pensam, eu tenho uma esclerose múltipla? Pode ser uma boa para a pauta da semana que vem. Pode. Vocês têm vontade de Quando chorar? paramos para pensar, o que Vocês têm pensamos? vontade de... E agora? Ficar na dúvida? São tantas coisas que a gente pensa, né? Verdade. Eu vou pensar num slogan, num tema legal, e aí a gente discute isso. E quero você semana que vem, hein, Silvia? Isso. Obrigada, gente. Boa noite, todo mundo. Beijo. Obrigada por assistirem. Até semana que vem. Até semana que vem. Um Beijinho. beijo, gente. Fiquem com Deus. Boa noite. Vocês também. E até a próxima. Muito bom ver vocês.